Boa noite a todos, bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Estamos aqui para o nosso programa de carnaval do Descomplicando o Direito. Nós vamos ao ar todas as terças-feiras, às 18 horas, sempre com temas atuais e polêmicos. Eu sou Ana Laura, essa é a Cibele, e hoje temos uma convidada queridíssima, muito especial, que eu vou deixar a Cibele fazer as honras da casa. Então, pessoal, agora estamos iniciando nosso programa de hoje, da terça-feira, 18 horas. Aproveitem, sigam o Central Multicast, deixem o like de vocês, façam perguntas, compartilhem. Essa é a hora de o algoritmo saber que é importante e a gente divulgar o nosso programa, tá bem? A nossa convidada de hoje é a Lúcia Andrade, que é advogada, ela é coach, palestrante, ela é associada a um núcleo da mulher empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre, tem uma vasta experiência na advocacia e vai conversar conosco hoje a respeito do acesso à justiça, o papel do advogado. A gente vai desmistificar algumas questões que os clientes, que as pessoas têm em relação a quem é o advogado, o que ele faz, como é que se conduz um processo, tudo isso num bate-papo bem descontraído e lembrando sempre que informação gera transformação. E esse é o nosso podcast de hoje. Lúcia Andrade, seja muito bem-vinda. Oi, meninas, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando aqui com vocês. Assim, estou apaixonada por esse projeto de vocês, porque realmente descomplicar o direito é fundamental nos dias de hoje. Tu falou em informação... Gera transformação. Gera transformação. Eu sempre uso o bordão informação é conhecimento. E eu acho que o direito é um direito de todos, é informação para todos. Então, descomplicar e desmistificar essas questões jurídicas de uma maneira leve, de uma maneira divertida, que faz tanto parte do nosso dia a dia, é fundamental. Então, eu fico feliz de estar aqui com vocês, discutindo sobre esses assuntos e falando sobre esse tema do acesso à justiça, da figura do advogado, da parte emocional, da parte jurídica, por todas essas emoções que envolvem os aspectos jurídicos. Muito bem-vinda, Lúcia. Então, antes, podemos começar já falando um pouquinho de acesso à justiça. Fala para nós um pouco dos meios que a gente tem de acesso à justiça, se existe alguma forma do cidadão ingressar sem a presença de um advogado com algum processo. Sim, hoje, claro, o acesso à justiça começa já na figura do advogado. O advogado é o meio de campo entre o cidadão e a justiça. Hoje a gente tem a figura do juizado especial, que é um tipo de justiça que a gente não chama da justiça comum, onde a gente paga custas, contrata advogado, onde o cidadão comum pode entrar com determinadas demandas sem a necessidade de um advogado, dependendo do valor. Então, assim, como é que funciona o juizado especial? O juizado especial é para causas até 40 salários mínimos, até 20 salários mínimos não precisa de advogado e acima de 20 salários mínimos precisa de advogado. Por que eu recomendo... Eu atuo no juizado especial, tá? E por que eu recomendo o juizado especial muitas vezes? Porque a pessoa não tem condições de pagar um advogado, ou o valor da causa é muito baixo, ou a defensoria não aceita, porque a gente também tem o direito o acesso à justiça através da defensoria pública. Só que a defensoria pública tu tem que preencher determinados requisitos para que tu possa ingressar através da defensoria, e muitas vezes a pessoa fica naquele limbo que ela não consegue nem a defensoria, nem pagar um advogado. Então, o que ela faz? Como é que eu vou fazer valer o meu direito? Eu posso ir no juizado especial, que ele hoje até funciona todo online. Até no meu Instagram eu gravei um vídeo bem didático, explicando para a pessoa como é que ela acessa o computador, como é que ela pode entrar com esta ação para reivindicar um direito dela através do juizado especial. Aproveita, então, Lúcia, deixa o teu Instagram. @Lúcia de Andrade. A gente tem muito conteúdo lá, muito conteúdo mesmo, de uma maneira bem didática, para que a pessoa realmente aprenda sobre os seus próprios direitos. Então, ela pode se dirigir ou no balcão do juizado especial nos fóruns, ou entrar no site, né? Que daí depois a gente, não sei se vocês querem deixar o site ou não, enfim, a gente pode passar essa informação, que ela vai narrar os fatos da situação dela. Vamos dar um exemplo. Eu comprei uma geladeira e ela veio com defeito.
O que eu faço? Eu quero devolver a geladeira, eu quero meu dinheiro de volta e a loja está se negando. Como é que eu tenho esse acesso à justiça? Então, eu vou no juizado especial, eu vou relatar o que aconteceu e, a partir dali, vai ser marcada uma audiência. A loja que vendeu a geladeira estragada vai apresentar uma defesa, vai ser feita uma audiência para ver se tem um acordo e, a partir dali, vai ser dado andamento no processo. Até deixa eu te perguntar uma coisa, Lúcia. Tu mencionaste que no juizado especial tem uma audiência, né? Marcada uma audiência. Nos juizados especiais federais, e aí eu falo um pouco porque a gente atua, né? Eu atuo mais no âmbito federal, a primeira audiência muitas vezes não tem. Por exemplo, uma matéria previdenciária. Quando é matéria de direito, né? Se não tem oitiva de testemunha, etc., não tem audiência de conciliação prévia. Sim. Até porque quem está do outro lado é a União, é o INSS, enfim, né? Tem uma dificuldade um pouquinho maior de fazer acordo. É que daí eles chamam isso de, como é matéria de direito, né? Matéria de fato, tu vai discutir a legislação. E para discutir a legislação não tem por que ter uma conciliação. E no juizado especial cível, que a gente chama que daí não é na esfera federal, geralmente se discute fatos, como comprei uma geladeira estragada, mandei consertar a minha moto e a mecânica não consertou direito. Uhum. Então, tu vai ter que discutir como os fatos se sucederam para ver se a pessoa, o juiz o conciliador, enfim, vai analisar se tem o direito ou não. E a conciliação ela vai servir para isso, para a pessoa expor o lado dela e para que se analise se realmente a pessoa tem direito àquele retorno ou não. E só que o complicado do JEC, né, gurias? Eu recomendo o JEC para os meus clientes. O que acontece? Eu atuo no JEC e eu recomendo muito o JEC para os meus clientes quando eles se encontram nessa situação de tipo, não me enquadro na defensoria e não tenho dinheiro para pagar um advogado. O que eu faço para poder fazer o meu direito? Vai para o juizado especial. O juizado especial ele veio para facilitar a vida do cidadão. Ele é mais rápido, ele é super informal, né? Tu pode conversar com a parte, tu conversa com o conciliador, com o juiz leigo, que a gente chama. E veio para facilitar a vida do cidadão. Só que a prática ela acaba sendo... A teoria é sempre linda no mundo do direito, né, gurias? Só que na prática a gente sabe que isso não acontece como deveria. Na prática, os conflitos deveriam se resolver de maneira rápida, efetiva e com fácil acesso à justiça. Só que na prática isso não acontece. O que eu vejo muito lá no escritório? As pessoas me procuram com o processo do JEC já em andamento. Ah, sim. Tentou resolver sozinho, não conseguiu. Sozinho, fez audiência de conciliação, não entendia as terminologias usadas por causa do juridiquês. Sim. Aí vira aquela história, a espera de um milagre. A espera de um milagre. E daí não entendeu o juridiquês, não teve o acesso à justiça como deveria e te procura para resolver. E pasmem vocês, né? Para quem está aí nos acompanhando, às vezes nós advogados fazemos até milagre. Mas sempre fazemos milagre, gente. Todo mundo espera da gente um milagre. Mas é que o JEC, o Juizado Especial, ele, na minha opinião, eu tenho muito preconceito com o JEC. Eu acho que ele não cumpre exatamente o seu papel, porque ele acaba demorando tanto quanto o processo comum, às vezes pouca coisa a menos. Nós, no escritório, temos por opção não fazer o juizado especial. Claro, se a gente está falando de um cliente que estragou a máquina de lavar, ou uma mensalidade de net que está em atraso e quer pagar, ou não quer pagar, enfim, aí sim se justifica o JEC. Agora, o JEC estadual ele é até 40 salários mínimos. É muito dinheiro. Uma ação de... Nem é 40 mil, quase 50 mil reais hoje em dia. E uma ação que tu pode escolher, né? Se tu vai entrar no JEC ou na Justiça Comum, na Federal, tu não tem escolha. Exatamente. Sim. Eu, na Justiça Comum, eu tenho essa opção. E no escritório, a gente opta não pelo JEC. Eu não vou botar uma ação de quase 50 mil na mão de um sistema que, para mim, ele não é tão preparado quanto a Justiça Comum. Não que a Justiça Comum não tenha os seus problemas, não tenha os seus defeitos, não tenha os seus atrasos. Só que na Justiça Comum eu tenho um magistrado de carreira que vai acompanhar meu processo. Com certeza. No JEC, isso as pessoas, muitos não conhecem, não sabem, a gente tem a figura de um conciliador que vai conduzir a primeira audiência e depois tem a figura de um juiz leigo que vai sentenciar o processo, claro que revisado por um magistrado. Só que não é um magistrado de carreira que vai acompanhar aquele processo. Para mim, o JEC vira bagunça. Quando o cliente me procura com uma situação... Enfim, atraso de voo, né?
que de repente, e cancelamento de passagem, sei lá, que ultrapassa, que tem um valor razoável, exatamente como tu mencionaste, pô, até 40 salários mínimos o teto. É dinheiro, é grana. Não é 500 pila de um conserto de um eletrodoméstico. Eu sempre passo a possibilidade para o cliente escolher. Porque eu digo, olha, tu quer entrar na justiça comum, ela funciona melhor, ela vai te pagar, vai te remunerar melhor, ela vai... como é que eu explico para ela? Ela vai olhar para o direito da pessoa de uma maneira mais carinhosa do que o juizado especial. Só que eu não posso deixar de passar a informação de que no juizado especial não vai pagar custas. Mas isso é uma ilusão, porque se eu for recorrer, eu vou ter que pagar custos também. Não necessariamente, a maioria não paga. Porque vai pedir a JG. Porque vai pedir a JG, não pagaria exatamente. na comum também. Eu estou dizendo isso porque realmente eu sou... eu ofereço para o cliente também, mas já dou minha opinião. Eu digo, olha só, se o processo fosse meu, eu entraria Não, eu também digo na justiça isso. comum. Né? Eu também prefiro a justiça comum. Só que eu tenho obrigação de passar para o meu cliente a possibilidade dele poder entrar no juizado especial. E muitas vezes eu digo, tu não precisa pagar um advogado. Tu pode entrar sem. Porque o que eu vou... Aí entra o problema do acesso à justiça e do objetivo do juizado especial funcionar, realmente ser efetivo. Quanto é que eu vou cobrar de um cliente que quer receber R$500 de volta? Eu vou cobrar mais do que ele tem direito a receber. Então, nessas situações, eu tenho que encaminhar ele para o JEC. Claro. O que eu faço, às vezes, e funciona também, que pode se cria um meio termo. Tudo bem, tu não quer pagar advogado para entrar com a ação, tu me paga só para te acompanhar na audiência. Porque é na audiência que as pessoas se perdem. Porque quem está atendendo lá não orienta, não usa um vocabulário, usa o juridiquês. Claro, a pessoa fica totalmente perdida. A pessoa fica totalmente perdida. Tá nervosa já por causa do direito, tá nervosa por causa da briga. É a mesma coisa que a gente tivesse que ir para uma mesa operar um paciente. Exatamente. A gente não sabe nem por onde começar. Sim, foi o que eu comentei com vocês das pessoas que me procuram com o processo andando. Muita gente já me pagou honorários maiores do que efetivamente receberam na ação, porque se perderam no caminho. Porque daí teve audiência de conciliação, tá ok, ele tem acordo, não tem. Foi para de instrução. Então, para quem não sabe que uma audiência de instrução é onde se escuta as partes e se escuta as testemunhas de determinado caso, como, por exemplo, um acidente de trânsito. Então, aí eu ouvi os proprietários dos 2 carros que colidiram, dos motoristas, e das testemunhas dos carros que estavam participando ali, que viram o acidente. Uma pessoa leiga não sabe como funciona uma oitiva de testemunha, não sabe o que questionar, o que perguntar, o que é importante, o que não é. E o conciliador, claro, embora tenha toda a boa vontade do mundo, a instrução que eles têm para comandar uma audiência não é para explicar o beabá para a parte. Que deveria ser. Que deveria ser, exatamente. Se o sistema está propondo processos até um determinado valor onde não se precisa de advogado, tinha que ter todo esse acesso real à justiça. Mas não existe. Ele é assim, ó. Claro, a gente está falando de... nós vamos ter que analisar também o grau de discernimento das pessoas. Tem gente que é extremamente esclarecido, que vai procurar no Google, vai saber como é que funciona e vai entender. Tem gente que não tem primeiro grau completo e que não vai entender o que a pessoa está falando. E o problema não é dela que não tem o primeiro grau completo, o problema é do sistema que não está explicando como deveria, porque eu tenho clientes que vão de semi-analfabeto a doutorado. E quem tem que mudar a linguagem de como me comunicar com esse cliente sou eu, não é o cliente que tem que entender a minha comunicação linear. Que a gente vai ter que ter cuidado aqui também, porque agora a gente estava falando em AJG, enfim, fiquei com isso na cabeça. Sim. Assistência judiciária é gratuita, quem não paga custas. Então, é todo um trabalho para fugir do juridiquês que o judiciário não está preparado. Eu cuido muito e... Bom, gurias, vocês, claro, acompanham o meu trabalho, o jeito como eu gravo stories, como eu gravo vídeo, o quanto eu cuido a comunicação para que ela seja da maneira mais simples possível. Porque o que adianta eu passar uma mensagem que o meu cliente não vai entender? Se eu estou gravando um vídeo que eu estou explicando como funciona o juizado especial, como se faz o inventário, como se pede pensão, o que não pode faltar num contrato, coisas do dia a dia das pessoas, qual é o objetivo que eu tenho deles não entenderem o que eu estou falando. Pois então, e aí, Lúcia, tu
vou dar aqui um passinho atrás, tá? A gente estava falando a respeito dessas questões do acesso à justiça, do juizado especial ser uma porta que se abre para o acesso à justiça, mas eu queria também te ouvir um pouquinho a respeito do seguinte, tá? E depois a gente retorna também às questões do juizado especial cível. Quando a gente fala que a pessoa tem acesso à justiça, o nosso modelo tradicional é você que precisa do acesso à justiça vai ter que procurar no Google, te informar, buscar entender a linguagem do magistrado, buscar entender a linguagem do advogado. E me parece que cada vez mais se está migrando para uma outra situação, do qual o sistema de justiça, e não vou dizer só o judiciário, né, porque a gente sabe que nem toda a justiça se faz dentro do judiciário, ele passa a ser, esse sistema tem que se enquadrar ao cliente, e não mais o cliente a nós, ou ao Poder Judiciário. Né? É cada vez mais necessário. Mas, com certeza. Por isso que eu digo, o advogado ele é uma peça fundamental no acesso à justiça, exatamente se ele mudar essa postura dele de atendimento, de como ele vai se comunicar, de como ele vai passar a informação do cliente. Porque hoje o Poder Judiciário ainda é engessado. É que se a gente quer que o juiz desça do pedestal, a gente também tem que descer. Com certeza. E tem que falar todo mundo a mesma linguagem, porque nós somos todos iguais, temos que nos entender dessa forma. É claro que assim, ó, se eu vou atender, eu atendo de empresa a pessoa mais simples possível. Se eu vou numa empresa, a minha postura é outra, a minha comunicação é outra. A gente está falando de um caso societário, de um caso tributário. Agora, uma pessoa que me procura porque se envolveu num acidente de trânsito, que está apavorada, ou uma mãe que está pedindo pensão, a minha comunicação vai ser outra. A comunicação é mais acolhedora, é mais humanizada. Foi como a Cibele falou, é eu que tenho que me moldar ao cliente. E o Poder Judiciário deveria fazer isso. O juizado especial, o exemplo, né, que a gente está usando aqui, ele foi feito para isso. Mas, na prática, ele não é aplicado assim. Eles, é como se fosse uma micro-justiça comum, usando a mesma nomenclatura, o mesmo procedimento, a mesma linguagem, e não deveria. Deveria ser uma coisa mais informal. Só que, também concordo contigo, é como se fosse a justiça comum, só que de uma forma mais bagunçada. E eu acho que muitas vezes até constrangedora. Eu, no início da carreira, fiz muito JEC. Não, pregão é um salve-se quem puder. Exatamente. Vocês acham que está numa feira. O que é o pregão? É justamente isso que eu ia falar. As pessoas são chamadas, né, pelo nome, a audiência de tal hora, fulano de tal versus fulano de tal. No Foro Central, tem 100, 200 pessoas esperando o pregão. Eu não quero, se sou parte, estou processando alguém, estou sendo processada, eu não quero que todo mundo fique sabendo que eu tenho uma ação contra fulano de tal, contra Beltrano, contra... E ali todo mundo fica sabendo, porque parece que a gente está numa feira. É muito... Eu já vi assim, fulana de tal contra par perfeito, fulana de tal contra chá emagrecedor, não sei o quê. Gente, dá vergonha, claro Exatamente. Que dá vergonha. Eu entendo que aquilo é feito para que várias audiências aconteçam ao mesmo tempo, para que seja rápido, para que a coisa flua. Só que não dá. Eu entendo que não dá para atropelar assim. Eu fico com vergonha alheia nessas horas. É que daí parece que trata a população como um gado. Ah, tu tá no juizado especial, então tu vai no bastantão, meu filho. Aceita o que tem e é isso que eu vou te oferecer. Mas é que para mim o juizado especial é um bastantão. Eu sei que, enfim, Sim, triste eu dizer isso, mas para mim é o bastantão. Eu não tô tirando a tua razão. Só que hoje ele é o mecanismo que a gente tem de acesso à justiça. Sim. Das pessoas que não se enquadram na defensoria, porque... A defensoria, eu sempre defendo a defensoria, porque eu acho que ela faz um trabalho extraordinário para a carga de trabalho que eles têm. Só que as pessoas não conseguem também o atendimento que gostariam, e pega a ficha, e vai para a fila, e vai isso, e vai aquilo, não preenche os requisitos. Não é fácil ter um acesso à defensoria. Então, se tu fica nesse limbo, não tenho dinheiro para pagar um advogado, não posso entrar na defensoria, o que eu vou fazer? Claro, precisa a única medida que eu tenho é o juizado especial. Sim. Claro que o juizado especial federal... Ah, não, ele tem um são funcionamento... outros 500. É outra qualidade. Eu nem atuo no... Claro, diferente. porque a matéria que eu trabalho ela é mais da justiça comum, mas a justiça federal ela já tem um outro perfil de qualidade, diferente da justiça comum. E o andamento do processo lá é diferenciado também. Até, imagina, a Justiça Federal, os processos são eletrônicos há muitos e muitos anos. Né? Os processos não só de juizado especial, como todos os outros,
Justiça estadual, a gente está num processo de informatização ainda, de processo, né? Ainda tem que ir lá, pegar o processinho E de fora que o papel, juizado especial ele tem um sistema diferente do processo eletrônico comum. que não é Ah, muito sim, bom. tem mais Ele isso. já é outro sistema. O juizado especial já outro programa eletrônico diferente do que a gente usaria. Eu até queria dar um exemplo para vocês, por exemplo, para vocês verem, como tu falou, Ana, o bastantão e como eles não estão... que acaba não tendo a efetividade que a gente gostaria, né? Eu tenho um processo de uma cliente contra a telefonia, que é o que mais tem, né? Que a gente mais Quem não tem um problema com uma empresa de telefonia? Que é uma ação que, claro, que não vai gerar dano moral, porque hoje em dia é tudo mero aborrecimento, porque ela está recebendo cobrança indevida, mas não foi escrita em SPC nem Serasa. Só que recebe 50 mil faturas o tempo inteiro. Devem ligar o dia inteiro para ela, Devem ligar o mandar dia inteiro, ela mensagem. já cancelou, ela já fez tudo. A gente entrou com a ação, a gente conseguiu cancelar o contrato, impedir a cobrança sob pena de multa. Então, estabeleceram multa de 500 pila por mês para ela. Então, tipo, ela entrou com uma ação sozinha. Isso, olha, aconteceu tudo com ela, na verdade. Ela entrou com a ação sozinha, ela é uma mulher extremamente inteligente, com discernimento, ela é funcionária do tribunal, então não é uma qualquer que não conhece como o Poder Judiciário funciona, ela conhece. Então, ela entrou com essa ação no juizado especial exatamente porque sabia que não ia levar dano moral, mas só queria parar de receber aquelas cobranças e que cobrassem o valor certo dela. Chegou na parte da sentença, se perdeu, não sabia como fazer, e agora o que eu faço? Mas eu ganhei, mas não param de me cobrar, continua tudo igual, teve que me pagar. Então, ela botou um dinheiro bom em cima de um dinheiro ruim, porque ela teve que me pagar para acompanhar um processo onde ela não ia receber nada. Que, teoricamente, ela deveria se virar sozinha ali. Então, já começou ali. Uma pessoa de extremo conhecimento já não conseguiu lidar com o juizado especial, teve que contratar um advogado para lidar. E a gente está há 1 ano tentando fazer com que se cumpra a sentença, porque a sentença determinou que os contratos fossem cancelados e que as faturas parassem parassem de enviar para a casa dela. Todo mês a gente cobra os 500 pila de multa da telefonia, a telefonia deposita e não para de mandar. Que barbaridade. Daí tu peticiona pedindo, olha, uma multa de 500 pila não está faz nem funcionando. cosquinha para uma telefonia. 500 pila é troco para uma telefonia. Ah, mas é o que... Se tu quiser mais, tu entra com outra ação, tu faz outra coisa. Gente, que acesso da justiça é Claro. esse? Que o processo que tu já entrou para resolver, que tu já ganhou, não está resolvendo o teu Claro. problema. É que talvez não. Acho que já passou da hora da gente fazer algumas mudanças importantes no sistema. Seja do JEC, como tu disseste, é o sistema que hoje nós temos. Tá bem, eu particularmente acho que ele é muito eficaz no sentido de acolher as pessoas que têm alguma demanda pequena e que não justificaria a contratação de um advogado, e não justificaria no sentido, me estragou o liquidificador. A consulta do advogado... É mais que o conserto. Exatamente, vai ser mais que o conserto do liquidificador. Mas essas pessoas têm o direito de ter o seu problema resolvido também no Poder Judiciário. Exatamente. Sim, tem que ter um lugar onde Então, possa ir reclamar. Isso eu acho que sabe? O problema são as deturpações que se fizeram em relação a outras demandas. A nosso judiciário hoje, não seja JEC, seja judiciário Comum. vamos chamar do rito comum, né, que não é juizado especial, tem uma série de problemas que precisam ser enfrentados. E que, via de regra, o que acaba acontecendo? Usar uma expressão, um jargão que está na moda, né? O pessoal passa pano. Com certeza. Né? O advogado fica meio constrangido de criticar, porque, afinal de contas, a gente advoga dentro do Poder Judiciário. O colega não quer o juiz lá não quer se indispor com o colega. O servidor não quer se indispor. Ninguém quer se indispor. E aí as coisas continuam não funcionando. E o advogado, ele fica ele fica no meio de campo completamente engessado. Olha essa situação que aconteceu comigo. Eu entrei com um divórcio consensual eletrônico, né? Bom, o divórcio foi julgado, acho que em 2 meses, super rápido, tudo, papapá. Sentença homologada, separaram as partes, fizeram a partilha do imóvel. E hoje, o que o processo eletrônico faz? O próprio cartório da vara, ele manda oficiar o registro de imóveis da partilha. E diz que a parte só precisa
ir no cartório e já dar o seu nome, que já vai estar a matrícula do imóvel no seu nome, o formal averbado na matrícula, tudo certinho. Eu mandei a parte para o registro de imóveis, e o registro de imóveis, não, tu tem que me dar a chave de acesso, porque tu tem que me dar não sei o quê. Eu fui... Daí, o que aconteceu? O meu cliente me ligou apavorado. Olha, não estão querendo me liberar. Disse que eu tenho que dar a tal de chave de acesso para acessar o processo, para não sei o que. Deu, olha, a ordem eles já receberam, tu não precisava nem imprimir documento nenhum. É só tu te apresentar, dar o teu nome e pegar esse documento no registro de imóveis. Tá. Quando eu fui olhar o processo, tinha um ofício do registro de imóveis, que eu não tinha sido intimada ainda a me manifestar, dizendo que a parte não tinha comparecido no registro de imóveis ainda para buscar o documento. Eu peticionei, olha, esse ofício é um absurdo, porque a parte já foi mais de uma vez, inclusive já levou cópia integral do processo, e o registro está se negando a cumprir uma ordem. Vocês já enviaram um ofício para que eles efetivem o formal de partilha, atualizem a matrícula do imóvel e botem a casa no nome dela. O juiz falou, eu lavo as minhas mãos. Se vocês quiserem, vocês entrem com uma ação contra o registro de imóveis. Porque o registro de imóveis... Cumpri meu papel e terminei aqui. O registro de imóveis não faz parte dessa ação. A gente está fazendo um favor para vocês de encaminhar isso online. Te vira. Eu vou dizer o quê para cliente por isso? Estamos no limbo. Tu entendeu? O advogado, ele fica como uma massa de manobra que ele não... Muitas vezes a gente não sabe como se posicionar com o cliente, porque é um absurdo tão grande que acontece no processo, que tu vai dizer, pois é, agora tu vai ter que entrar com uma outra ação, me pagar para fazer uma outra ação para o registro de imóveis cumprir. Que loucura. O que já deveria estar certo. Que loucura, mas pior é que isso acontece mesmo. Então, assim... Sim. Tu fica naquele... Tá, e aí? O que eu faço? E junto com essa são várias situações onde a figura do advogado é exigida uma celeridade, uma efetividade que não depende da gente. Essa questão que eu contei para vocês do juizado especial da telefonia, a cliente indignada, mas é um absurdo. Eu ainda estou recebendo as cobranças diariamente na minha casa, porque não sei o quê, como é que a justiça não sei o quê, eu louca para dizer... Minha filha, esse é o caso do Jack, eles não estão nem aí para ti. Eles não estão nem aí. É do Jack, né, Lúcia? Sim, mas de uma maneira geral é um processo que tem menos peso. Mas tu não quer diminuir o teu cliente e nem diminuir o tipo de ação que ele te procurou para cuidar. Claro, mas a realidade é que a justiça não está nem aí para esse teu problema, porque tu está recebendo fator em casa. Não tá. Que essa é uma outra questão, né? Se escalona direitos. A gente tem uma política, né, que a gente adota de não existe um problema mais relevante que o outro ou um cliente mais relevante que o outro. Todos eles vão ser tratados iguais e vão ter a mesma dedicação que a gente oferece para todo cliente. Só que, às vezes, a gente chega no judiciário e são escalonados. São escalonados. Eu me lembro, e digo isso abertamente, sem problema nenhum, a gente tem uma ação que está no STJ há uns 10 anos, aguardando julgamento. 10 anos, o STJ, para o pessoal que não sabe, é o órgão máximo que julga as questões relativas às leis federais, né? O STF tem a vinculação com a Constituição. E eu liguei para o gabinete do ministro para saber se tinha alguma previsão de julgamento e tal. E a resposta foi mais ou menos a seguinte: olha, nós não temos previsão. Eu, assim, tá bem, muito polida, né? A gente vai lá, muito educada, até porque... Trabalhada no sorriso, na cara, na plenitude. Até porque a grosseria não vai resolver o problema de ninguém. Não vai resolver, só vai te atrapalhar, com certeza. Eu, assim, olha, mas a legislação diz que os processos são julgados em ordem cronológica, ou seja, a ordem que eles chegaram. Então, mais ou menos uma previsão, será que não é possível? A resposta foi, aqui a gente julga na ordem que o ministro quer. Pelo menos ele foi verdadeiro, né? Ele não te mentiu, não, mas está na ordem cronológica, ele foi verdadeiro contigo. Tá bem, obrigada, então eu vou aguardar o julgamento. É absurdo. Outra, é
É que eu acho a figura do advogado a gente se esforça tanto para fazer um trabalho legal, sabe? A gente nós que somos formadas há mais tempo e eu já trabalhei com a Ana Laura mais de uma vez, a gente sempre comentando, a gente se puxa, sabe? A gente estuda, a gente faz um trabalho bonito, a gente lê aquela petição e a gente mesmo se convence que tá mas que coisa boa, a pessoa tem direito mesmo, sabe? A gente tem um amor pela profissão. E hoje a gente não tem mais garantia nenhuma de que um trabalho bem feito vai ser efetivo. Hoje a justiça quer que a gente seja até office boy para estar digitalizando o processo. Essa questão da digitalização é um exemplo do quanto a gente é desmerecido na profissão e quanto a gente tem que rebolar para fazer valer o direito do cliente. Eu cansei de receber despacho, e vocês também devem ter recebido, tipo assim, se vocês querem que o processo de vocês ande, digitaliza. Sim. Sendo que era obrigação do Poder Judiciário ter contrato tinham, né, contrato com empresa para digitalizar os processos para que eles virassem eletrônicos. Que deu errado 1000 vezes. Que deu errado, que para variar fizeram contratações nós temos errôneas. processo contra essas empresas, sim. Então, quer dizer, é muito fácil o Poder Judiciário passar a bola para o advogado. Sim. Sendo que o acesso à justiça é através do Poder Judiciário. O advogado é um intermediário, é um mecanismo de ajuda a este acesso. Deixa eu falar um pouquinho da Justiça do Trabalho, que acho que nesse ponto até quero fazer um elogio aqui ao Judiciário. Mas olha. Tá? Porque a gente fica... Porque Não, realmente mas tem que alguns o advogado é normal, a gente reclama realmente do Judiciário, a gente quer que as coisas andem mais rápido, enfim. Mas, pensando no acesso ao Judiciário, eu estava me lembrando agora do esforço que muitos magistrados têm feito para que a gente consiga... E quando eu digo a gente, eu digo reclamante e reclamada, a sociedade como um todo, manter as audiências em plena pandemia. Os processos trabalhistas, alguns no início ali truncaram um pouco, ficaram mais parados, mas depois a coisa começou a andar. Não, a Justiça do Trabalho, vamos lá, né? Eu diria assim, quando tem que criticar, eu critico, mas a Justiça do Trabalho, durante a pandemia, deu uma aula de superação Sim. de como resolver os problemas. Não posso falar a mesma coisa de justiça comum, né? Mas, gente, começaram a marcar as audiências. Ninguém sabia fazer audiência pelo Zoom. Imagina, às vezes, uma pessoa que está acostumada a trabalhar numa fábrica, tem que fazer uma audiência pelo Zoom. O que é Zoom? Os magistrados, olha, eu participei de diversas audiências, claro, teve algum que outro que não, que realmente deslizou na falta de respeito, enfim, mas a grande maioria se esforçando para que as testemunhas pudessem ser ouvidas. Eu já fiz audiência que o juiz ouviu a testemunha no banheiro, que era o único lugar que o celular pegava. Audiência que eu fiz ontem, por exemplo, a reclamante com uma dificuldade enorme de conexão e a juíza tentando, fazendo com que ela se conectasse de novo e tentando para que aquela audiência realmente prosseguisse. Porque isso garante acesso à justiça, exatamente, né? Era porque isso que eu ia dizer. Se não saísse audiência ontem, essa reclamante que já estava esperando por essa audiência há mais de um ano, provavelmente ia ter que esperar mais um ano. Então, assim, acho que os magistrados, não só os magistrados, os servidores, a estrutura da Justiça do Trabalho se superou realmente na pandemia e possibilitou um maior acesso à justiça do que a Justiça Estadual. Com certeza. Estadual, com certeza não, gurias. A Justiça Estadual ficou parada. Ela ficou literalmente parada sem movimentação. E outra coisa mais de uma vez. E outra coisa que acontece, ela mesmo não se ajuda. A gente tem uma amiga em comum que trabalha no fórum. Ah, sim. E ela me contou que estavam fazendo um remanejo das matérias das varas e que a vara dela ia receber 30, 40 mil processos novos. E isso é tudo controlado pela corregedoria do fórum, né? E que o fórum garantiu, ok, vai tudo planilhado, todos digitalizados, porque vocês vão receber uma sobrecarga de 40 mil processos. Ela disse que o troço chegou lá de qualquer jeito. Ah, imagina, claro. Meu Deus. Quantos processos perdidos nesse translado? Claro. Quantos processos não digitalizados? É que é o fim, processo em papel, é o fim. E a vara reclamou para a corregedoria, olha, a outra vara nos entregou desse jeito. Não foi o combinado. Se virem. É assim que foi e é assim que vocês têm que resolver. Então, a gente percebe que o problema é interno.
já vem de dentro. Então, assim, se eles são bagunçados dentro, já não tem uma logística efetiva, é muito mais fácil tu passar a responsabilidade para o advogado e que o advogado se vire. E Pois explique para o cliente do jeito que E der. explique para o cliente do jeito que der. Pois então, mas assim, tentando olhar aquela questão, né, de tentar enxergar o copo meio vazio ou meio cheio, essas dificuldades todas que a gente enfrenta na advocacia, ou os clientes, com o Poder Judiciário, enfim, todos esses problemas que são incontáveis e que acho que precisam ser apontados para serem resolvidos, isso nos obrigou, vamos dizer assim, a buscar outros métodos alternativos de certeza. solução Isso. de conflitos Que eu prego e muito. que são, muitas vezes, muito mais eficazes do que a busca do Poder Judiciário. E eu sei que tu, Lúcia, tem aí essa postura. Eu queria ouvir um pouquinho de ti. O que, que Eu tu até pode nos contar? fiz uma postagem sobre isso ontem, né? A gente está numa nova era da advocacia. Se tu continuar fazendo a mesma coisa, tu vai ser um advogado engessado. A gente está na era do atendimento humanizado, da solução de conflitos. Foi esse o tempo que o cliente te procurava e tu simplesmente tinha que dizer, aí, vamos meter a faca, vamos tirar tudo do cara, sabe? Vamos levar o cara à falência. Não é esta a solução. Sabe que eu me Tu lembro... até pode falar o que o cliente quer ouvir, mas no fundo não vai resolver o problema Desculpa dele. te interromper, falar, mas agora Sibeli. tu disseste isso. Eu me lembrei que quando eu era adolescente, as pessoas me diziam assim, ai, essa vai ser advogada. Por quê? Porque eu tinha um perfil mais de brigona. Sim. O que aconteceu depois de muitos anos de advocacia? Fui fazer curso de mediação de família, de mediação civil, virei instrutora de mediação. Por quê? Porque a experiência nos mostra que cada vez mais... O que a gente quer? Qual é o objetivo do advogado? Ou qual é o objetivo de um prestador de serviços? Ver o seu cliente satisfeito. Esse é o objetivo. Não é a gente ter uma sentença linda de procedência que tu não consegue fazer cobrar valer. depois. A gente quer o cliente satisfeito. Quando o cliente nos procura, a gente tem uma obrigação de, dentre as diversas hipóteses disponíveis, ver a que melhor se adequa para ele. E, muitas vezes, a melhor hipótese não é ingressando com uma ação judicial. E muitas vezes não é a que ele imaginava que fosse. Exatamente. É porque isso ainda é muito enraizado na nossa sociedade como um todo. O cliente te procura quando ele já está com a corda no pescoço, né? Quando ele já está tomando alguma ação ou quando ele simplesmente já não sabe como proceder. Eu tento trazer também essa cultura, enfim, claro, como eu divulgo muito o meu trabalho na internet para as pessoas que me acompanham para ver se elas conseguem internalizar isso, que o advogado ele é um facilitador da vida da pessoa, ele é um facilitador do negócio da pessoa. Então, ele tem que procurar um advogado antes de qualquer coisa. Eu vou assinar um contrato, eu vou procurar um advogado para que ele leia esse contrato. Né? Eu vou me casar, eu vou procurar um advogado, de repente, para fazer um planejamento daquele casamento. Né? Eu vou abrir uma empresa, eu vou procurar um advogado para que ele me oriente qual o melhor tipo de empresa para abrir, como é que eu vou me relacionar com o meu sócio. Porque, eu digo, a prevenção ela é a chave do sucesso, tanto para relações comerciais como para relações pessoais. Eu tenho que entender como as coisas funcionam e eu vou entender falando com quem estudou para isso. Então, eu tinha uma briga enorme lá no escritório com o meu sócio pela cobrança da consulta. Porque as pessoas, a gente tem a cultura de que não se cobra pela consulta, né? O advogado, né? Porque tu vai no médico, ninguém cogita não pagar o médico. E tá todo mundo com a unha feita, o cílio pronto, as mechas feitas, que é muito mais caro do que uma consulta de advogado. E as pessoas não têm essa cultura. Então, lá eu já perdi cliente por cobrar consulta já, mas é uma coisa que eu botei na minha cabeça. Eu vou valorizar o meu trabalho, porque são anos de conhecimento, anos de estudo, e eu estou dando a solução do problema para a pessoa. Então, ela vai me pagar X reais por uma consulta para evitar um problema que ela pagaria 10 vezes mais. Verdade. Então, essa cultura que eu gosto que eu quero que as pessoas internalizem é que o meu problema não precisa ser resolvido por um processo. O
meu problema pode ser resolvido em 10 passos antes. Através do diálogo, através da informação, que vai gerar transformação. Por isso que eu gosto que informação gera transformação. Se a pessoa tem conhecimento do que ela vai fazer, do que ela vai resolver, a chance de dar errado é 1000 vezes menor. Esses dias um cliente me procurou que ia comprar uma casa. E, que documento, o que eu faço? Que documentos eu tenho que pedir? Quanto é que tu me cobra para fazer um contrato? Mas eu já ia depositar dinheiro na conta dele. Mas vem cá, pelo menos a matrícula do imóvel, tu olhou? Tem. Não, mas o cara me disse que não sei o quê. Olha só. Imagina tu comprar uma casa de 500 mil reais e não conseguir transferir para o teu nome. Quanto tu acha que tu vai pagar um advogado para resolver esse problema? Agora, se tu me pagar uma consulta para eu te orientar, no mínimo, do que tu tem que fazer para evitar esse problema, tu não acha que sai mais barato? Ele pensando assim, sai. Pois é. Então, por que as pessoas não têm essa cultura ainda? Então, eu bato muito pé lá no escritório por causa disso. E meu sócio não cobrava consulta. E eu, tu vai me dar, daqui a um pouco tu vai me dar razão. Daqui a um pouco tu vai me dar razão. Dele, Lúcia, mas tu perde cliente. Se o cliente não quiser me pagar consulta, ele não merece ser meu cliente, porque eu vou dar o melhor atendimento, eu vou dar o melhor resultado. E ele vai procurar uma pessoa que não vai resolver o problema dele. Gente, pessoal que está nos acompanhando, deixa o teu comentário, faz a tua contribuição. O que vocês pensam, o que vocês acham a respeito desse diálogo que a gente está tendo, a respeito dos honorários, a respeito do papel do advogado. Compartilhem com a gente, por favor, e aproveitem e já nos sigam também ali no YouTube. O que aconteceu com o meu sócio? Atendeu o cliente, e o cliente, eu volto. Deu tudo mastigado, o que tinha que fazer, o que não tinha. Daí esse cliente ligou para ele depois, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que eu devo proceder, o que eu tenho que fazer? Não, tu faz isso, tu faz assado. Eu sei que ligou, mandou, porque agora no WhatsApp o cliente manda áudio, né? Mandou um monte de áudio, ligou umas 3, 4 vezes para ele, foi umas 2 vezes no escritório e não contratou ele. Contratou o amigo, que é óbvio que ia cobrar mais barato. Ele parou na minha porta assim, Lúcia, tô me sentindo um trouxa. Tu é um trouxa. O que eu te disse? A gente não pode desperdiçar o nosso trabalho assim. A gente tem o dever de orientar o cliente, tem. Mas esse é o valor do nosso trabalho, a orientação do cliente ao nosso trabalho, gente. Eu acho que a gente passa, Lúcia, por um processo assim de, vamos dizer, de migração. Tá? Desse perfil do advogado mais litigante, ou seja, aquele advogado que entra com o processo, que vai no Poder Judiciário, que fala alto na audiência, que fala difícil e que o cliente não entende metade do que está sendo dito. Mas, às vezes, o cliente quer ver isso. Às vezes, o cliente tem essa essa fantasia. cultura do cliente, com Sim, certeza. O advogado que não gritou por mim, que não falou juridiquês, não sabe nada. Às vezes, o cliente tem isso. Mas, por isso que eu menciono que a gente está num processo de imigração disso. Porque as pessoas estão se dando conta de que o que elas querem? O conflito resolvido. Exatamente. E aí, vou dar um exemplo aqui, compartilhar. A história, evidentemente, a gente não menciona o nome das pessoas. Sim. Nós tivemos um cliente que nos procurou, enfim, por questões relativas à saúde, desde a época do meu mestrado. Eu gosto muito de trabalhar com direito à saúde, etc. A gente atende alguns médicos. E ele nos procurou porque um paciente dele estava ligando insistentemente, ameaçando que ingressaria com uma ação na justiça por um suposto erro médico. Ele sustentava que não havia nenhum tipo de erro médico, que era uma questão própria, uma reação própria do organismo do cidadão. E qual era a reclamação dele? Se eu não me engano, o médico ele era urologista e o rapaz tinha ficado com problema de ereção. Ele era urologista, né? Isso e o rapaz tinha ficado com problema de ereção. E queria ingressar com uma ação na justiça pedindo danos morais. Sim, imagina. Ia respingar daqui a pouco os danos por ricochete, né? Ou seja, a esposa também poderia vir a reclamar esse direito, porque, afinal de contas, estava causando... ter filho, sei lá, enfim. Um prejuízo familiar, né? Entre eles, etc. E a pessoa furiosa, e ele assim, olha, o que a gente pode fazer? A primeira coisa, né? Dá para entrar na justiça? A primeira coisa é escuta. Vamos Senta conversar. E vamos conversar. Não, desculpa. Não tem problema. Não, é que esse caso realmente foi muito O que aconteceu? Marcante. Foi até pela situação, porque o que acontece? Os processos, para quem não sabe disso, né? Os processos na justiça,
via de regra, eles são públicos. Aí alguém pode me dizer, não, Sibeli, mas eu ouvi dizer que dá para pedir para o processo tramitar, né? O processo andar em sigilo. Tá bem, ele vai ser em sigilo até, vamos usar uma expressão coloquial, até a página 5, porque tu vai ter que ir numa audiência. Tu vai ter que te expor, Tu vai ter que contar a tua história na frente do juiz, da parte contrária, de um outro advogado que tu nunca viu na vida, e por aí vai. E aí vira uma sentença. E essa sentença tem um recurso. E qualquer um senta no site do Tribunal de Justiça E acha o recurso. e acha o resultado do recurso. Então, isso tem uma exposição. Tudo isso pesou na hora do acordo. E o que foi feito? Só um pouquinho. Entrei em contato com a pessoa que queria ingressar com a ação, depois de muitas conversas, depois de entender qual era o interesse de cada um deles ali, qual era a necessidade, porque, às vezes, a ação na justiça é uma vingança. Né? Não é a satisfação propriamente. Conversamos, etc., fizemos um acordo, os dois foram embora felizes. É que isso, sempre por detrás de uma vontade, de um processo, de um conflito... Tem uma mágoa. Tem uma mágoa, e às vezes é um motivo que não tem nada a ver com o que está sendo pedido naquela ação. E mesmo que a gente esteja falando de pessoas jurídicas, de empresas, quem está por trás de uma empresa é um sócio, é uma pessoa física. A gente resolveu dissoluções de sociedade sem precisar entrar no judiciário. Porque tu conversa com um sócio, tu vê o que está entendendo, o que está motivando aquilo, conversa com outro, dá trabalho. Às vezes tu vai fazer todo esse trabalho e não vai dar, e mesmo assim vai ter que entrar com o processo. Mas eu acho que vale a pena a tentativa. Vale muito, gurias. Porque tu foge do judiciário, consegue resolver aquilo de uma maneira que preenche a vontade e a necessidade de todos os envolvidos, que muitas vezes o processo não preenche. Não preenche, daí tu vai ficar 10 anos prolongando um processo. Essas negociações, principalmente de dissolução de empresa ou de divórcio, que envolve filhos e patrimônio, são questões mais pesadas que envolvem muito a parte emocional da pessoa. Né? São questões mais profundas, daí que tem toda uma parte humana por trás disso, que não é questão... Claro, quando a gente traz para o processo, são questões jurídicas, é pura legislação, mas o que pesa é a parte emocional. Certeza. Então, mesmo que tu leve 6 meses, 1 ano para resolver isso em tratativas, o teu objetivo vai ser alcançado porque tu resolveu o problema do cliente. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Resolver o problema do cliente da maneira mais rápida e menos custosa. Porque o que eu digo? Ações de dissolução de empresa, ações de divórcio, inventário, essas questões mais complexas de fundo emocional, todo mundo sai perdendo. Financeiramente e emocionalmente. Tu fica com aquela carga daquele processo 10 anos nas tuas costas. Então, não adianta, não, mas eu vou cobrar bem porque eu vou entrar na justiça. Pô, satisfaz a vontade, mesmo que ele bata o pé, eu quero entrar com a ação. Porque eles têm essa cultura, né, ainda enraizada de quero afundar a outra parte por um fundo emocional, que quer afundar a outra parte. O fundo emocional, ele está até nas trabalhistas. Eu que lido diariamente, 90% do meu dia a dia com trabalhista, eu acho que não teve um processo trabalhista que o reclamante, no final da conversa, acaba dizendo alguma coisa. Porque se o fulano não tivesse dito tal coisa, eu não tinha entrado. Porque se o fulano tivesse cumprido, respeitado. Às vezes é um detalhe, que às vezes um gerente da empresa ou um outro colega, a empresa não se posicionou, que acaba levando com que aquele trabalhador entre com uma ação, às vezes, de 100, 200 mil reais, por um desentendimento que não tem nada a ver com a matéria de fundo do processo. Porque nós somos pessoas. Né? Então, tanto o reclamante, quanto a pessoa que está se divorciando, quanto o sócio da empresa, são pessoas que têm seus sentimentos. E o que motiva, muitas vezes, o processo é uma briguinha, é uma rixa, é um desentendimento. E aí eu acho que cabe a nós, como advogados, tentar desembrulhar isso da melhor forma possível e entregar o que o cliente quer, sem muitas vezes... Às vezes, é preciso o processo para outra parte nos dar bola. Porque também tem isso. Claro, às vezes a gente nem sempre vai conseguir resolver, às vezes a gente tenta negociar e não consegue ser ouvido pela outra parte porque não tem processo, que não vai dar em nada. Então, muitas vezes a gente acaba entrando com o processo lá no escritório e depois, ao longo do processo, até porque a gente tem a pretensão resistida, né? A gente fez nosso papel, a gente buscou
um meio alternativo. A A pessoa pessoa não não estava quis. disposta. Mas eu quero dizer que mesmo depois de entrar com o processo, as portas estão abertas para fazer acordo. Para fazer acordo, com certeza. A qualquer momento. Desde que o acordo seja favorável ao nosso cliente, não importa se é no início, no meio, no fim. Nós estamos sempre disponíveis para fazer acordo. Eu cansei de brigar com o advogado em audiência de mediação, porque eles vão para brigar, deu gente a mediação para resolver o problema. Tem colegas que não querem nem ouvir proposta de Sim. acordo. Sim. Não faz parte. Ah, não, é que dá trabalho ter que pensar em conciliar. Não dá, gente. Dá um trabalho inicial agora, mas tu poupa um tempão lá na frente. Com certeza. Isso a gente teve uma mudança, acho que é importante para quem está nos ouvindo mencionar isso, que a gente teve uma mudança importante na legislação, que foi estabelecer audiências de conciliação e mediação nos processos cíveis, que já é uma prática comum na Justiça do Trabalho ter uma audiência de conciliação onde efetivamente se tenta conciliar. Só que o que acabou acontecendo no cível? Na Justiça Civil, né? Na Justiça Federal é diferente porque tem órgão público envolvido, então os limites de construção de acordo, como é direito público envolvido, é um pouco diferente, né? A gente é muito mais limitado em termos de acordo, porque tem que ter legislação estabelecendo se pode ou se não pode, até que valor pode, enfim, é um pouquinho diferente. Mas no cível, ações de família, dissolução de sociedade, etc., muitas audiências de mediação ou conciliação não são tão efetivas, ou às vezes os juízes nem marcam, vão fazer nossa meia-culpa, por culpa nossa, advogados. Porque o advogado, muitas vezes, não quer. Ou só vai lá de corpo presente, já vou lá, vou cumprir o papel aqui, vou embora. Não é isso. Ou vai para a audiência de conciliação para fomentar o litígio, como se o advogado negociador não fosse aquela pessoa merecedora de uma remuneração tão boa quanto o litigante. Porque a questão é, se eu resolvo o problema do meu cliente em uma semana e o colega levou 5 anos... honestamente, eu tenho que ser melhor remunerada do que o que levou 5 anos. Com certeza. Eu resolvi o problema mais rápido. Mas o pessoal muitas vezes quer ver briga, quer ver sangue, quer isso. Ainda tem isso muito. Porque a gente precisa mudar. Por isso que eu falo muito que a parte emocional ela tem muito peso. Tanto que eu, como tu falou nisso, eu tenho formação em coach e fiz muitos cursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, programação neurolinguística, constelação familiar, enfim, coisas que trazem um lado humano para a advocacia. Né? Tenho várias formações, mas aplico tudo na advocacia. Porque a parte emocional é a parte de fundo dos litígios. Né? Isso é como tu falou da trabalhista. Se ele tivesse me falado tal coisa, eu não botaria na justiça. Se tivesse feito tal coisa, eu não colocaria na justiça. Então, essa parte emocional, o advogado acaba sendo um pouco psicólogo, respeitada a profissão da psicologia e da terapia e do psiquiatra. A gente tem essa função de psicólogo para acalmar. Olha, calma, não é bem assim. Tem aquela escuta ativa de escutar o problema da pessoa, entender realmente qual é a angústia que ela tem por trás daquela demanda. É fundamental. E trazer, acalmar, não botar lenha na fogueira para que ela entre com o processo. E trazer a real para o cliente. Isso eu acho fundamental. Eu tive uma questão de família. Depois eu vou ter que pegar meu remédio no nariz na minha bolsa, tá, gente? Eu sou gestante, eu preciso desentupir o nariz, grávida pode tudo, Lúcia. A grávida pode tudo aqui. E ela ficou grávida, teve um relacionamento de X tempo, o cara terminou com ela, começou a se relacionar com uma outra pessoa, daí brigou com essa outra pessoa, voltou, teve uma noite só com essa cliente e voltou pro relacionamento. E essa minha cliente acabou engravidando. Acontece. E foi contar para ele falou que não, né? A gente só teve uma noite, não é possível, esse filho não é meu, blá, blá, blá. Eu sei que ela passou toda a gravidez sozinha, fazendo os exames sozinha, encarando essa mudança, porque foi uma gravidez de susto, sozinha, então sei que é desafiador. E o pai, quando a criança fez 1 mês, mais ou menos, botou essa cliente na justiça, ofertando alimentos e requerendo visita. E ela me procurou. Lúcia, porque é um absurdo, porque esse cara não me acompanhou, porque esse cara é isso, porque esse cara é aquilo. Eu, fulana, tudo bem, tu tem toda a razão de ter esta mágoa. Eu sei que foi desafiador para ti. E realmente ainda mais agora que eu sou gestante, né?
É desafiador tu passar por este processo sozinha, sem ter um apoio emocional, principalmente do pai da criança, que é quem tu quer que esteja do teu lado. E é quem a criança tem o direito de E ter que- ao lado da genitora, né? Eu falei, só que esta tua ação é uma ação perdida. Tu vai perder. Por quê? Porque é um direito da criança receber esses alimentos. É um direito da criança de conviver com o pai. Então, independente da tua fúria emocional contra este pai, é uma ação que tu vai perder. Não gostou de ouvir o que eu falei? Porque eu não falei o que ela queria ouvir, isso aí, vamos meter ele no pau, vamos tirar até as calças do cara, vamos não sei o quê. Não, eu falei a verdade, o que ia acontecer. Ela, não, então tu me indica um especialista, um bambambam em direito de família, porque eu vou procurar, porque eu vou fazer acontecer, beleza, eu te indico, não tem problema nenhum. O que aconteceu? Na audiência de conciliação, minha querida, tu tem que aceitar, o cara tá ofertando alimentos, o cara quer reconhecer o teu filho e tem direito de visita, tu não tem que discutir. Inclusive, né, em relação a Ressalvar isso, do risco para a criança, né? Não, Se tivesse algum inclusive- risco para a criança, o Ministério Público pode, nessa questão dos alimentos, olhar para essa mãe e dizer, olha só, em relação a isso, tu não vai gerenciar mais, porque tem interesse desse menor. Então, agora tu te retira da ação que nós, Ministério Público, vamos seguir e vai ser garantidos os valores para essa criança. então, dela, ai, Lúcia, pois é, eu fiz um acordo na audiência de conciliação, a juíza mal deixou eu falar. Por que será? Ele vai ofertar alimentos, vai reconhecer a minha filha e vai ter direito. Claro, a criança era pequena, sei lá, ia ver 1 hora no domingo, não tinha como tirar. Ia ser progressiva, né? Pois é. O que eu te falei, fia? O que eu te falei? Daí ele pagou 10 vezes mais para um bambambam de direito de família para dizer exatamente o que eu já tinha dito, só que as pessoas confundem e se atrapalham muito na parte emocional. É, que acaba misturando o emocional com o direito. E aí que o que é difícil para a gente, porque a gente tem que ouvir o cliente, né, de uma forma acolhedora, de uma forma que a gente consiga entender esse emocional, mas tem que trazer aquela pessoa, não, ok, tu tá sentindo isso, tá acontecendo isso, mas o direito te acompanha ou não te acompanha nesse sentido ou naquele sentido. Não dá para deixar a pessoa só naquela sua mágoa, ou só naquela sua raiva, ou só naquela sua vontade. Cabe a nós trazer ela para o que, de fato, ela tem direito. Nos elementos lá das técnicas de mediação de família, o que se diz? A gente valida o sentimento da pessoa. Exatamente. E eu gosto sempre de dizer para o cliente, quando o cliente nos procura, olha, primeiro, não tem separação sem dor. Por mais que as duas pessoas estejam de acordo, que querem se separar, tu não termina uma relação de 5, 6, 10 anos em 5 dias, em 5 meses. Não tem como. Até fazer todo o processo de luto, etc., não tem como. Bom, temos que gerenciar um patrimônio. Existe legislação para isso, é meio a meio. Mas as pessoas podem dividir de maneira diferente. Como quiserem, né? Tem um menor envolvido. Bom, tu tem a tua mágoa, pode não ter sido um bom marido, uma boa esposa, a gente, né? Bom, tu sabe disso, né, Lúcia? A gente Claro. conversa sobre isso, a gente ouve essa pessoa. Agora, qual é o objetivo? Porque, às vezes, o objetivo com a ação da justiça é a pessoa ela só quer se sentir bem. O objetivo final, via de regra de casais que estão se separando, é esse. Eles sabe o que querem é o se pior? sentir Não bem. resolve. A pessoa tem um processo procedente, o divórcio procedente, ficou com todos os bens que ela queria, com o valor de Mas pensão não que era ela queria. isso. Mas não era Mas isso. Não não era isso. resolveu, a pessoa segue frustrada e triste com aquela situação, Sim. porque não era, o fundo era emocional, não era patrimonial. A gente teve uma ação, era fora de Porto Alegre, e tentamos acordo de diversas maneiras. Nós éramos advogadas do genitor, e esse genitor queria a guarda do filho, o que, infelizmente, não é a regra, né? Ele queria muito a guarda desse filho, e como não topava uma guarda compartilhada, leia-se, né? Dividindo as obrigações de função paterna e materna com essa mãe, tivemos que entrar com a ação na justiça, também audiência de conciliação. Ponderei novamente que a gente tinha interesse em acordo, tinha interesse em pagar a pensão alimentícia, que ele podia pagar tanto. Ah, mas então finais de semanas alternados. Não, ele não quer finais de semanas alternados. Ele quer finais de semanas alternados, mais a terça e mais a quarta. E ele morava numa cidade diferente do filho. Ele estava disposto a ir buscar o filho na cidade vizinha, levar no colégio, tudo isso.
E a juíza nos olhando assim com uma cara de isso não está acontecendo, porque infelizmente Não é realidade, não é. Dali um pouco ela olha e diz assim: tá, já que eu estou vendo que vocês vão fazer acordo, eu tenho outra audiência depois, vocês, por favor, vão ali para a salinha e façam esse acordo e me voltem aqui e me digam o que vai ficar com quem. Aí a gente olhou assim, tá bem, fomos para a salinha. Isso, vamos dividir, porque aí as pessoas vêm, né? Querem contar os talheres, vamos contar. Literalmente. Se o Se meu contou cliente quer talher, contar talher, Eu acho que literalmente. vocês comentaram Vamos comigo contar esse talher. caso. Teve que Gente. acompanhar para que aquele Gente. cliente Vou fosse junto, contar. né? Não, e gente com dinheiro, assim, Sim, uma família, condições. uma família com tinha bons necessidade recursos. dessa Não, mesquinharia, mas né, vamos gurias? contar talher. Era importante para aquelas pessoas estar bem. E aí, durante esse E se acordo contaram aí... os talheres. Porque a da sala, eu com uma folhinha na sala, o sofá vermelho da sala, o tapete não sei o quê, do quarto, um ar-condicionado. Aí dele um pouco, o outro quarto, ar-condicionado. Eu olhei para a mãe da criança, como assim? Não, porque tem tantos ar-condicionados, tem tantos ar-condicionados na casa, eu tenho direito à metade. Eu olhei para ela, assim, olha só, esse quarto aqui que tu quer levar o ar-condicionado é o quarto que o teu filho dorme quando ele está na casa do pai. Então, é o seguinte, olhei para os dois, não vai ter acordo. Porque se forem mexer na estrutura do quarto desta criança, eu não vou prosseguir. Não temos mais acordo. Eu olhei para o meu cliente, não temos, né? E ele, não temos, Sibeli, não temos mais acordo. Saiu a pessoa e sua advogada voltaram. Não, realmente, então, no quarto do menor a gente não vai mexer, etc. Voltamos para a audiência, ditamos para a juíza o que era. Entrou a promotora no final da audiência para assinar junto, tinha menor envolvido, né? Tinha que ter presença do Ministério Público. Ou seja, quem construiu o acordo efetivamente foram os advogados. Porque a juíza ali, entendo a demanda, eu entendo que tem uma demanda grande dentro do Poder Judiciário, mas a demanda grande não pode tolher a pessoa de ter acesso ao seu direito. Com certeza. Os juízes têm uma função também de proporcionar o acordo e de participar do acordo. E supostamente são treinados para isso, possibilitar né? isso, né? Mas, felizmente, todo mundo fizemos o acordo. Uns dias depois, voltei para a cidade. Vamos lá, cortar os talheres, tirar foto do que levou, do que não levou. Os dois ficaram felizes. E o melhor de tudo nessa história, essa criança está muito feliz. Essa criança tem amor de mãe, amor de pai, que não conseguiram... Que não estão mais brigando, não estão se matando como estavam não antes. conseguiram evoluir enquanto casal, mas preservaram. Essas questões de família, geralmente são as que eu cobro mais caro, porque envolve muita parte emocional. E é a mais triste de se ver como usam os filhos como massa de manobra, tanto de um lado quanto do outro. É triste de ver, assim, como a mágoa é trazida e materializada na figura dos filhos. Sim, porque está tudo bem a pessoa estar magoada. Daí eu tento trazer toda a teoria. Olha, enfim, da constelação familiar, de toda essa parte de autoconhecimento. Tu escolheu essa pessoa para ser ou pai ou mãe do teu filho. Em algum momento Em essa algum escolha momento aconteceu. isso não foi ruim. Né? Em algum momento isso funcionou. E o teu filho, ele é 50% tu, 50% a tua esposa ou o teu marido. Então, no momento que tu detesta ou critica a outra parte, tu tá criticando metade do teu filho. Daí, quando eu falo isso pro cliente, tem gente que acha um absurdo, né? Tipo, não, nada a ver, que quer matar igual. Mas tem pessoas que se dão conta e, tipo, tá, é verdade, eu escolhi isso. Eu escolhi para ser pai ou mãe do meu filho. Meu filho é metade essa pessoa e eu não posso renegar metade do meu filho. Então, o que eu vou fazer para que isso se resolva de uma maneira menos prejudicial para essa família, né? Prejudicial para essa criança, porque isso aí são traumas que as pessoas levam para o resto da vida, né? E vão criar juntos esse Então, filho. a dimensão é muito maior do que jurídica. Ah, com certeza. É muito Com maior certeza. do que jurídica. A gente acaba sendo bonequinhos nessa estrutura muito maior que é a vida das pessoas.
Pois é, mas aí eu gosto... Desculpa. Não, pode falar. Desse diálogo. Deixa eu que a falar gente- depois, pode falar. Não, porque se deixar, né? Eu já saio falando às Não, vezes. eu falei que, tipo, uma hora é pouco, gente. vezes Eu falei. Às vezes eu digo para os convidados, Lúcia, ai, desculpa, eu vou te interromper, tá? Mas depois tu continua, deixa eu falar primeiro. Entendeu? Ai, o que eu vou fazer? Eu gosto de falar. E vou falar, não. Fale, mas Aqui, fale. eu também não gosto de falar quase. Ai, gente, agora até me esqueci o que eu ia Ó, dizer, viu? viu? Tá, Eu então queria passa a falar palavra para tanto. colega. É, se não, esquecer. quando eu me lembrar, eu atropelo alguém eu de quero novo. trazer vocês estão falando tudo isso e eu estou pensando numa questão. E os clientes que chegam para nós e contam um pedaço da história, ou não contam toda a história, ou contam a história de forma não verídica, por dizer o Tu chega mínimo. na audiência com a cara que é uma laje, Gente, ouvindo a outra parte. Não mintam para os seus advogados, Não pelo mintam. amor de Deus, não mintam para nós. A gente precisa saber toda a verdade para poder fazer uma defesa boa. É que eu acho que as pessoas ficam constrangidas às vezes de contar as coisas como são. Eu acho que tem as duas coisas, Ana. A pessoa... Porque cada um tem a sua verdade, para começar. Não, mas tem uns que mentem. Sim, Tem por uns isso que eu tô que dizendo, mentem tem duas descaradamente. situações. Cada um tem a sua verdade e tem um ditado que diz que toda moeda tem 3 lados, o meu, o teu e o meio. Eu gosto de... Desculpa, Lúcia, mas assim, Cada eu um vou vai discordar interpretar de as ti. coisas de acordo isso com que eu a ia dizer. sua... O fato é um O só. fato é um só. A leitura que eu faço do fato, que eu extraio dele, A que vida, é individual. a vida é 99% fato e 1% a interpretação que Tá, a gente dá gente, pra mas ela. olha só, tem uns que é interpretação. E tem gente que é sem vergonha, não, Ana. tem Tem gente... não, e às vezes não é nem. tem Não, gente que é sem mas às vezes não é nem por sem vergonhice. Às vezes a pessoa mente porque nem para ela mesma ela consegue admitir aquilo. Só que a gente fica de mãos atadas para ajudar aquela pessoa. Até para informar ela dos direitos que ela tem, né? Exatamente. Ou, que nem a Lúcia falou, chega na audiência e ali que tu descobre, tu só olha para o cliente assim, como assim? Ah, pois é, doutora, não lhe falei, eu não sei o quê. Daí chega a contestação tua. Mas o que é isso? Eu já cheguei numa audiência, um cliente meu cobrou cheque sem fundo, que tinha feito um serviço, enfim, e tinha recebido cheque sem fundo. Eu estava lá executando o cheque do cara. Daí chegou na audiência, tá aqui o depósito, eu paguei ele do valor do cheque. Daí tu olha o cliente. Mas, Lúcia, Ai, doutora, pois é, eu me esqueci. Ah, tu esqueceu um depósito de 10 mil na tua conta, sim, tipo, né? Porque ninguém se lembra de um depósito de 10 mil na tua conta. Tu fica com a cara de... Por isso que eu digo, advogado, a gente tem que rebolar muito nessa vida. Olha, muito nessa vida. há muitos anos atrás, Ouvi essa. vamos lá, né? Acho que tu regula de tempo de advocacia ou de dedicação ao direito, assim, Sim, com a gente acha que as gente, três sim. regulam de Não idade precisamos de dizer advocacia. da idade, mas regulamos. né? Mas uns 20 anos de advocacia, né? Achei que ia dizer uns 20 anos de idade. É, se bem... Não, isso ninguém ia acreditar. Fala por ti, queridinha. Mas vamos lá, uns 20 anos, né, de advocacia. Eu tive uma audiência lá no início. Hoje em dia, o ouvido está treinado, entendeu? O cliente começa a contar, tu já começa... A gente já pesca que a coisa não está fechando. Tu que- vê assim, Exatamente. Uma tem alguma história- coisa suspeita. Uma história que parece mal contada é uma É uma história. história mal contada. Exatamente. Mas, no início, lá nos primórdios da advocacia, fui fazer um JEC, o juizado especial. Era uma senhora que devia ter uns 70 e alguma coisa, que havia emprestado dinheiro para o pedreiro da sua casa, que está fazendo uma reforma na sua casa, comprar uma moto. E aí ele, segundo ela, estava devolvendo os valores e parou de pagar ela. Tá bem, vamos entrar com uma ação no juizado especial para cobrar esta moto. Ótimo, chegamos na audiência, está o advogado, o pedreiro, que era um rapaz que devia ter uns 20 anos, e o advogado olha para o juiz e diz assim, olha, eu tenho uma preliminar. Para quem está nos assistindo, nos escutando, tem uma informação, uma coisa que ele quer pedir antes de discutir a ação. A ação não pode estar no juizado especial. Mas por que não? Esta ação tinha que estar na vara de família, porque os dois viviam em união estável. Imagina. E tu, tá. Aí tu olha para a cliente, olha para a pessoa. Enfim, moral da história, ela perdeu a ação. O juiz entendeu, o leigo ali entendeu que era um presente. E eu saí da audiência muito indignada, e eu contava essa história para as pessoas, e muita gente me olhava e dizia assim, o quê? Uma senhora de 70 anos e um guri de 20? E eu assim, gente, não é esse o problema.
O problema é porque ela não me disse. O problema é porque ela mentiu, Mas não é- a Porque se idade do tivesse dito, relacionamento. a gente tinha entrado com uma ação na vara de cons- família. Provavelmente ela deve ter ficado constrangida. Enfim, o que eu estava dizendo antes, Exato, sabe? As esse pessoas, é o às ponto. vezes, escondem a verdade da gente. E com os médicos acontece a mesma coisa, né? Uhum. Por constrangimento, por vergonha, mas não leva a nada, não leva a nada. Olha, nunca me esqueci dessa história. Ai, Por não, isso. Porque, poxa A vida, gente me passa fala. por cada uma, sim, mas é isso aí. Eles se sentem constrangidos. Porque eu te falei, tem duas opções. Ou se sente constrangido, ou acha que vai conseguir nos enrolar. Sim. Claro que nem a Sibeli falou, a gente vai ficando com o ouvido treinado, né? Vai Depois- ficando com o ouvido treinado. E já Mas sabe, na hora, onde sabe, não, tem- mas só um pouquinho. Que Onde tem tem alguma coisa fumaça, tem errada. fogo, com certeza. Né? Não, Onde tem a- fumaça, tem fogo. Na época eu dava aula em faculdade e tal, eu sempre tinha núcleos de prática jurídica. Sempre, nos 15 anos que eu fui docente de graduação, eu tinha núcleos de prática jurídica real. Até pela questão de ser advogada, de efetivamente, né? Porque a gente sabe, né, Lúcia, tem a diferença entre a pessoa que tem OAB e da pessoa que é advogado, Que é né? militante. Exato, Que que realmente está na vive linha de frente. Da advocacia. Aí vi uns alunos, professora, me disse tal e tal coisa. Volta lá, que a Que história não é não é bem essa. Mas ela disse, volta lá e pergunta tal e tal coisa para ele ou para ela e tal. Dali um pouco terminava assim, professora, e não é que a senhora tinha razão? Às vezes eu pensava, eu sei. Eu sei por quê? Porque eu já vi 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Não, e no próprio atendimento tu já sabe, né? Antes de fazer a ação, tu já sabe, tá, mas tu vai instigando a pessoa, tu vai dando linha, ela vai se enforcando, né? Essa parte da mentira. E tem que dar informação, porque como, né, eu gosto sempre dessa ideia de que se eu vou fazer uma escolha, eu preciso saber do que eu tô, o que eu tô tratando, o que eu vou abrir mão, o que eu posso ganhar, o que eu posso perder. Isso tem que ser um assunto, um diálogo muito franco Muito franco. entre o advogado e o cliente, até porque a gente tem sigilo. Sim. O que o cliente conta para o advogado Morre tem ali, dever de fica aqui, sigilo. exatamente. Então, é imprescindível essa relação de confiança. Outra coisa, agora vou falando com vocês, eu vou me lembrando dos meus causos, né, lá no escritório. Outra coisa que infelizmente, é uma realidade, é o que é justo, moralmente justo, e o que é decidido na justiça. Eu tenho um caso de uma cliente que ela fez um acordo mal feito de pensão alimentícia, que estabeleceu um percentual somente em cima como se o pai tivesse carteira assinada, não estabeleceu em cima do salário mínimo em caso de não ter emprego formal. E depois de muito tempo, o cara sem pagar e tal, ela veio me procurar para cobrar esses atrasados. Só que o cara continua não tendo emprego formal. Então, tu vai receber 14% de nada. Só que daí, no fim, eu consegui fazer a gente descobriu que ele trabalhava nos aplicativos de transporte, daí consegui pegar o ofício, porque, tudo bem, ele é autônomo, mas ele tem uma média salarial. Então, vou querer 14% dessa média salarial, a gente conseguiu chegar a um valor para executar. E eu falei para ela que se ela quisesse alterar esse percentual, ela teria que entrar com uma revisional de pensão para pelo menos ou aumentar o percentual ou estabelecer um percentual em cima do salário mínimo, né, para ela não ficar nesse limbo. Daí a advogada da outra parte me ligou, me explicou que o cara tinha uma penca de filhos, que estava trabalhando de bico, que não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. Que fez uma proposta de acordo para pagar 50% do que eu estava executando e estabelecer daí um percentual do salário mínimo. Daí eu falei para ela, um acordo, a meu ver, não justo, mas maravilhoso. Porque se ela não fizesse o acordo, mas é um absurdo, isso aí não dá nenhuma cesta básica. É um absurdo, O cara não paga pensão há 50 mil anos, é absurdo. Mas é o que dá para fazer. É que não ganha o processo. Não né? é o justo. Não ganha né? o processo. Não é o moralmente justo. Não, e não ganha o processo quem tem razão, né? Ganha quem tem a melhor prova. Tu conseguir... é triste, na verdade, tu falar isso pro cliente. Olha, tu pega isso, tu não vai receber nada, minha filha. Tu sabe o que é o mais Mesmo triste? não sendo justo. Tu sabe o que é o mais... Que tu falando, assim... E o que é mais triste para mim dessa história
é essa mãe ter que entrar na justiça para que esse pai pague alimentos. E paga uma miséria, né, Cibele? Uma miséria. Eu acho assim, ó, alguém ter que entrar na justiça para outra pessoa assumir as suas obrigações, as suas responsabilidades, é um absurdo tremendo. Isso está até banalizado já. As pessoas É. acham normal. Ah, vai procurar teus direitos na Aham, justiça. Exatamente. Acham normal ser o pai, né? Sim. Não, Sim. gurias, isso eu sou bem, porque eu trabalho muito para pai também. E tem mãezinha que... Não estou dizendo que não tenha, mas na regra... A regra é o pai, claro. Via de regra, É o pai que acha que está pagando... Tem muito meme no Instagram dizendo eu quero diminuir a pensão porque a minha ex-mulher está fazendo crossfit, alisou os cabelos, não sei o que, o valor da pensão, R$200. Querido, R$200 não paga nem a unha semanal da mãe, entendeu? E, de novo, É um absurdo. existe um leque tão grande de possibilidades desses genitores zelarem pela vida desse filho, pela manutenção econômica, cultural, educacional. São tantas possibilidades que reduzir a 20%, 30% dos rendimentos da pessoa é um absurdo. Tem muita coisa em jogo aí. Muita coisa envolvida. Agora, tu imagina, nesse caso, ficou estabelecido em 15% do salário mínimo. 15% do salário mínimo dá o quê? R$130, eu acho, por aí o salário mínimo está 1.100. 1.200 e alguma coisa. 21, Vai dar 120, vai dar 140 pila, 130 pila. O que tu faz com R$140 para uma criança? Nada, gurias, nada. Nada. Então, assim, porque eu tive que forçar a minha cliente a aceitar esse acordo, na verdade. É um acordo completamente injusto, mas é a justiça que foi feita. Mas moralmente não é justo. Claro. E isso é muito complicado de tu ficar nesse meio e ter que trazer isso para tua cliente. Olha, ou tu pega isso, que é metade do que tu tem direito, e recebe essa miséria por mês, ou tu não vai receber nada. Isso, claro, é um caso de pensão, mas isso serve para todos os outros casos. Trabalhista, tu deve ter muito empresas isso. Que estão falindo. Olha, a empresa está falindo, tu recebe 20% que tu tem direito, ou tu não vai receber nada. É o que a justiça determina, mas não é o que é moralmente justo. E isso eu acho triste para nós também como profissionais. Mas né? essa é a função também do advogado, de dar essa informação para o Com cliente para que ele certeza. possa avaliar os riscos do que ele está escolhendo ou do que ele está deixando de escolher. E, bom, se daqui a pouco o cliente resolve, não, eu quero igual ingressar na justiça, tá bem? Eu, enquanto advogada, sei que eu cumpri o meu dever e vou fazer aquilo que o meu cliente deseja que seja feito, evidentemente, dentro das questões de legalidade, etc., né? Isso não se discute. Mas o dever foi cumprido. Olha, tu tinha 52 opções. Uma delas era o ingresso no Poder Judiciário, ou seguir com a ação, etc. É essa que tu quer? Tá bem. É que nem propostas de acordo, quando vem propostas muitas vezes irrisórias por parte das empresas, ou enfim, falando das trabalhistas de novo, eu sou obrigada a levar para o cliente. Exatamente. A proposta. A nossa obrigação Claro. é levar para o cliente. O cliente me pergunta o que eu acho. Eu digo, não, acho um absurdo, acho que não tem que aceitar. Mas a decisão não é minha, a decisão é tua. O que Até- tu decidir, eu vou fazer. Até porque a necessidade que a pessoa tem, às vezes, Exatamente. daquele valor é imediata. Com E às certeza. vezes Geralmente aconte- as pessoas estão desesperadas, E às vezes né? acontece isso. Tu falaste De pegar no desespero, né? Exatamente. Acordos de ações que eram ações muito boas. Principalmente trabalhista, que a pessoa perdeu o emprego, está desesperada. E a pessoa tem que fazer um acordo e a pessoa me dizer. Tá me lembrando até agora quem é. Doutora, eu preciso. Eu sei que o acordo é horrível, mas eu preciso. E preciso agora. Agora. Esse caso da minha cliente, ela falou, Lúcia, mas isso é um absurdo, isso não sei o que. Olha, eu entendo toda a tua indignação, eu também acho absurdo, mas ou tu pega isso, tu não vai receber nada. E a escolha é tua, tu não quer. Sim. Ela, porque estão demorando para depositar, porque quando é que vão depositar? Porque já faz 15 dias que eu aceitei o acordo, eu assim, tu não quer desistir do acordo, tu pode fazer o que tu quiser, assim como eles também podem. Sim. Como podem fazer o acordo e não pagar, como podem desistir do acordo, como podem simplesmente sumir, eles podem fazer o que quiser, assim como tu também pode. O meu papel eu falei claramente assim para ela, o meu papel é te dizer que essa é a proposta de acordo, se tu aceita ou não. Na minha opinião, eu aceitaria, mas quem decide e faz o que quiser é tu. Sim. O direito é teu, o direito é da tua filha. Mas tu vê que não houve uma satisfação efetiva. Claro. Né? Moralmente não foi feita a justiça.
Porque, né, enfim. Porque nem sempre a gente consegue que justiça seja feita, né? A justiça Até porque efetiva muitas moralmente vezes seja feita, né? o eventual cumprimento da legislação gera alguma injustiça no mundo dos fatos, né? Eu sempre digo isso para os meus clientes, nem sempre o que é decidido na justiça é o que é justo. É o que... E aí a gente passa também aí por um movimento, né, de que cada vez mais juízes estão alinhados nessa situação, nessa questão de que a justiça tem que se adequar ao seu público e não o público à justiça. A gente estava conversando antes, eu e a Ana Laura, quando a gente estava vindo para cá, eu acho que foi uma decisão do TRT. Da 2ª região de São Paulo. É isso que tu tá falando? Isso. Não, porque tu que me contou a história, na verdade, estou te lembrando só para tu. Uma juíza, era um JEC, Juizado Especial na Justiça do Trabalho, tá? Ou seja, a pessoa entrou sem advogado. Só que quem entrou não tinha advogado e o reclamado, o empregador também não tinha advogado. E a juíza se viu nessa situação inusitada, diferente, de como conduzir a audiência. Disse que na audiência tinha milhões de pessoas, que todo mundo quis assistir. Claro. Né? E quando foi sentenciada, a audiência demorou muito mais que normal, porque tinha que fazer essas explicações, não podia correr normalmente como correria uma audiência. E a sentença, ela deu a sentença de uma forma sem juridiqueza. Ela disse, foi sábia essa juíza, né? Se eu fizer a sentença como eu faço normalmente, nenhum dos dois tem advogado. Eu não me lembro se era um pedreiro, agora me fugiu isso. Eu me lembro que era uma história que eram 2 pessoas físicas. Eram 2 pessoas físicas, isso. Se eu fizer a sentença como eu faço normalmente, eles não vão entender nada. Né? E até, nesse caso, o reclamante não ganhou o processo. Ela julgou improcedente. Mas ela fez a sentença sem juridiqueza. E isso foi um exemplo, para mim, muito claro de permitir o acesso à justiça. Com certeza. E que o judiciário aí abraçou da forma como deveria ter abraçado. Gurias, eu poderia falar horas, eu sei que vocês também. Eu avisei. Já estão nos sinalizando ali, a gente já passou do tempo, eu tá? avisei. Lúcia, brigadíssimo pela presença, tá? Amiga querida, linda, as portas estão abertas e iremos te convidar novamente, com certeza. Ai, obrigada, meus amores, adorei o convite, vocês sabem que, né, eu falo pelos cotovelos. Ninguém então, aqui fala, né? sempre que vocês quiserem tratar um assunto, eu sempre vou vir com o maior prazer para discutir, porque esse programa de vocês realmente é muito bacana, acho que tem tudo a ver com o que eu penso, com o que eu prego para a advocacia, porque a gente tem que descomplicar o direito e informação é transformação, informação é conhecimento. Então, quanto mais a gente puder trazer isso para a sociedade como um todo, eu acho que vai ser de grande valor. Obrigada mesmo. Lúcia, Beijo. muito, muito, muito obrigada. Ana Laura, de novo, aqui um prazer, né? Toda terça-feira é sempre um prazer estar aqui com a Ana Laura, com os nossos convidados, com o Matias, que é o cara por trás das câmeras, toda a estrutura aqui do pessoal do Central Multicast. Todos os dias tem diversos podcasts, o pessoal pode acompanhar. Aproveitem, deixem ali já dito o que mais vocês querem ouvir, sobre que assuntos vocês querem escutar, para a gente poder trazer outros convidados da qualidade altíssima, como da Lúcia Andrade, da doutora Lúcia. Tá, Lúcia? Então, sério, assim, realmente foi um prazer novamente conversar contigo, poder aprender contigo, compartilhar experiências, e eu realmente espero que todo mundo tenha curtido tanto quanto a gente curtiu a tua presença aqui hoje. Obrigada. Eu adorei. Obrigada. Tá? Uma boa noite para todos e todas. Boa E até noite, terça-feira pessoal. que vem. Até mais.